Olá, queridos, eu sou o André, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo para colocarmos aí em pauta aquilo que é importante, a verdadeira palavra do nosso grande Criador, Yahweh de Sabaote, nosso Deus bendito, Pai de Jesus Cristo, que em hebraico é Yahushua Hamashia. E hoje quero trazer uma pergunta para você muito interessante. Uma pergunta que de repente muitas pessoas já se fizeram por ouvirem a resposta de várias outras pessoas, vários líderes religiosos. Afinal, tem ou não tem como nós servirmos ao Criador fora de uma denominação, fora do sistema religioso? Tem ou não tem? Tem como fazer isso? É isso que nós vamos ver neste vídeo, se é possível ou não servir ao Criador fora do sistema religioso ou dentro do sistema religioso. A palavra nos fala aqui no Evangelho de João, capítulo de número 4, Evangelho de João, capítulo de número 4, no versículo 19 em diante, que diz assim, preste atenção. Estava Jesus ali com a mulher samaritana, sentado ali no poço de Jacó, e a mulher lhe fez uma pergunta. Disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aquela mulher, ela interpela Jesus querendo saber se é verdade. E Yahushua, naquele momento, olha para ela e disse: mulher, crê-me, a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Amados, uma coisa é muito interessante nós frisarmos. A verdadeira adoração, ela não está situada dentro deste ou daquele templo religioso. A verdadeira adoração, ela vem de dentro, ela parte de dentro de nós. E eu te faço uma pergunta. Como está a sua situação nesse momento? Você está fora ou dentro do sistema religioso? Sim, porque a pergunta é: podemos ou não adorar ao Criador fora do sistema? Você está dentro ou está fora do sistema? Hein? Qual é a sua resposta nesse momento? Eu quero dizer para você o seguinte: você pertence, se você pertence a uma denominação, então você faz parte e está dentro do sistema. Se você pertence a uma denominação, você faz parte e está dentro do sistema religioso. Para quem está fora do sistema religioso, existem dois grupos de pessoas. Os descrentes, que são compostos pelos ateus, pelos agnósticos e outros afins, e um outro grupo, que está fora do sistema. Um grupo composto por crentes verdadeiros, servos, discípulos de Yahushua, discípulos de Jesus, que guardam os mandamentos e as leis do Criador. Mesmo não estando numa instituição de quatro paredes, mesmo não estando dentro de uma denominação, continuam guardando as leis, a palavra, os mandamentos dentro do seu coração. Continuam guardando isso dentro de si. Continuam fazendo a vontade do Criador, mesmo não estando dentro do templo de quatro paredes. Mas muitos irão afirmar para você, dizendo assim: irmão, você não pode ter comunhão com Deus fora da igreja. Você já ouviu isso várias vezes, não já? Você não pode ter comunhão com o Criador fora da igreja. Quantas vezes você já ouviu isso? Dezenas de vezes, não? Né? Muitas vezes você já ouviu isso, eu tenho certeza. Tenho certeza que você já ouviu, você não pode ter comunhão com o Criador fora da igreja. Mas pode ter certeza, irmão,
A verdadeira igreja não é a de quatro paredes. A verdadeira igreja está dentro de você. Ah, irmãos, pode ter certeza que buscar o Criador é bem mais do que frequentar um culto, uma missa ou uma outra manifestação religiosa qualquer. É muito mais que isso. Virão também irmãos dizendo para você que eles dizem que para ser salvo, nós temos que fazer parte de uma denominação. Se nós não fizermos parte de uma denominação, nós não temos direito à salvação. Onde está escrito isso? Me mostra. Vou dar um tempinho para você. Me mostra onde está escrito isso, eu quero saber. Onde é que está escrito que nós temos que fazer parte de uma denominação religiosa? Se houvermos que fazer parte de uma denominação religiosa, então todos aqueles que estão dentro do templo, todos aqueles que estão dentro das suas denominações estão errados. Sabe por quê, queridos? Porque o primeiro templo, a primeira denominação que existiu na história, chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Vou repetir, Igreja Católica Apostólica Romana foi a primeira denominação a existir na história da humanidade. É isso mesmo, você não sabia? Você achou que fosse o quê? Batista, Assembleia, Congregacional, Presbiteriana, Universal, Deus e Amor? Você achou que fosse uma dessas? Igreja Católica Apostólica Romana, a primeira denominação a existir. As denominações evangélicas, querido, elas, nesse meio tempo, mesmo se dizendo separadas da Igreja Católica Apostólica Romana, ela adquiriu vários vícios, várias coisas que foram apresentadas pela Igreja Católica, várias coisas que foram deixadas, várias doutrinas, vários segmentos que foram absorvidos pelo segmento evangélico, que são seguidos até hoje. As denominações evangélicas absorveram essas doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem por nome, ou é chamado de fórmula negativa. Você já ouviu falar em fórmula negativa? Não? Então eu vou dizer para você o que é a fórmula negativa. Ou melhor, eu não vou dizer para você o que é fórmula negativa, não. Dá uma olhadinha aí. Seja como for, o que é claro é que a Igreja Católica será meio de salvação. Ou seja, nós podemos expressar essa realidade com a fórmula negativa. A fórmula negativa é extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Esta fórmula negativa, ela é equivalente também a dizer extra Christum nulla salus. Ou seja, fora de Cristo não há salvação. Ora, para eu ser salvo, eu preciso estar incorporado no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, por isso, fora da igreja não há salvação. Beleza? Viu o que é fórmula negativa? Alguém algum dia te falou isso dentro da igreja? Você aprendeu isso na escola dominical? O teu pastor, o teu líder, o teu professor de escola dominical ensinou isso para você? Não? Ué, mas deveria ter te ensinado a fórmula negativa que diz que fora da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação. Hoje usam esta mesma fórmula negativa para as igrejas evangélicas e dizem, se você não fizer parte de uma denominação, você não tem comunhão com o Criador. Bem parecido, você não acha? Que é bem parecido com a fórmula negativa da Igreja Católica Apostólica Romana? Bem igual, né? Será que foi adotado ou foi uma revelação que os pastores receberam por parte do Criador para fazer esta afirmação, que não há salvação fora de denominação? Hoje, as igrejas evangélicas afirmam a mesmíssima coisa que a Igreja Católica Apostólica Romana sempre afirmou. Se você não ostentar uma bandeira denominacional, você está fora, você não tem salvação, você vai para o inferno. É assim que eles dizem. Sem denominação, queridos, segundo as autoridades religiosas, os escribas e fariseus, não há salvação, não há salvação. Uma cópia da Igreja Católica Apostólica Romana, uma cópia do sistema que nós queremos estar fora. Eu te pergunto, você continua fora ou dentro do sistema? Você continua servindo ao Criador ou servindo uma denominação? Veja só, quando José é vendido por seus irmãos como escravo para o Egito, em qual congregação, qual igreja José congregava? Ele era membro de qual denominação? Interessante, né, essa pergunta. Você já se fez essa pergunta, não? Pois é,
José foi tentado pela mulher de Potifar, José foi tentado de uma forma tremenda, sendo jovem, viril ali, com os hormônios aflorando, os hormônios à flor da pele, ele suportou. Na prisão, ele suportou toda a tortura, todo o tormento. Depois, governador do Egito, ele suportou também a tentação de ter o poder, de poder mandar, de poder fazer aquilo que ele bem quisesse. Ele não usurpou nada além daquilo que o Criador deu para ele, que era ser justo, honesto, verdadeiro. É possível ou não servir ao Criador fora de uma denominação? Ah, não, mas eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que ofertar. Eu não vou entrar no critério do dízimo e da oferta, porque eu sei que tem muitos pastores por aí que dizem que se você não der o teu dízimo, você não der a tua oferta, você vai para o inferno, você está condenado, você não pode ser salvo. Querido, quero te falar uma coisa, o sangue que Yahushua derramou lá no madeiro, o sangue precioso que ele derramou, é muito maior que 10%. Eu não quero entrar nesse aspecto aqui agora, porque a nossa questão é se nós podemos ser salvos ou não fora da denominação. Então vamos continuar aqui. Existem, queridas, pessoas que são membros de uma determinada denominação, mas eles não concordam com tudo que está acontecendo dentro desta denominação. Eles não concordam com as coisas que estão acontecendo lá dentro. Por isso eu te pergunto, essas pessoas estão dentro ou fora do sistema? Você se enquadra nesse aspecto? Seriam eles também desviados? Seria que eles estariam desviados dentro da igreja? Ou pelo simples fato deles estarem congregando, sentando, batendo palmas, sentando, levantando, abraçando, olhando para o lado, cumprimentando o irmão, eles estariam congregando, então eles estariam dentro do contexto de salvação. Será que estariam? Ou seriam desviados como os chamados desigrejados, ou os desnominacionados? Queridos, Jesus Cristo, que em hebraico é Yahushua HaMashiach, afirmou que viriam dias em que o Criador não seria adorado em templo, em nenhum tipo de templo, nem no Monte Gerizim, nem em outro monte qualquer, mas que ele seria adorado em espírito e em verdade. E esse dia está chegando, estamos perto de que isso aconteça. Por isso, o Senhor tem levantado, o Criador, Yahweh de Savaote, tem levantado servos e servas fiéis para trazerem a sua palavra. Muitos acham que estar na casa do Pai é estar num templo. Mas lá em 1 de Coríntios, a palavra diz que o nosso Criador não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24 também diz que o Criador do céu e da terra e de tudo que nele há não habita em templos feitos por mãos de homens. É a palavra que está dizendo. A casa do Pai, queridos, não é um templo, não é uma igreja, mas o nosso interior. Isso sim, vós sois templos do Espírito Santo. Vós sois templos do Espírito Santo. A casa de Deus é o nosso interior. Nós não podemos ser enganados. Temos que confrontar tudo aquilo que os líderes nos apresentam, tudo aquilo que eles nos mostram como verdade extrema. Os bereanos, quando Paulo estava pregando em Bereia, eles anotavam tudo que o apóstolo Paulo dizia para eles e eles iam conferir para ver se aquilo tudo era verdade. Não acredite no que eu estou falando, não. Não acredite no que os seus líderes falam. Anote e confronte com a palavra. Se estiver em conformidade com a palavra, é verdadeiro, é real. Se não estiver, descarte, mande embora, porque é lixo, é porcaria. Se não estiver em conformidade com a palavra, é lixo, porcaria, seja qual for a doutrina que estejam te apresentando. Religiosos. Nós podemos entender que é possível servir ao Criador fora do sistema. É possível, sim. A maior prova disso é quando nós manifestamos o maior de todos os sentimentos que Ele nos deixou, o amor. Manifestando o amor, nós mostramos que somos verdadeiramente discípulos do Criador, discípulos de Yahushua HaMashiach, somos discípulos daquele que morreu no madeiro por nossa causa. Ama o teu próximo como a ti mesmo, mostre que você é discípulo, manifeste o amor, ajude as viúvas, os órfãos, os necessitados. Dê de comer a quem tem fome, dê de beber a quem tem sede, vista quem estiver com frio. Coloque um calçado nos pés de quem está andando descalço. Mas não permita que ninguém saiba o que você está fazendo, que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda faz. Aí você vai mostrar que você verdadeiramente é discípulo. Será que no tempo que você esteve dentro do templo de pedra, você fez algumas coisas desse sentido? Você ajudou os órfãos, as viúvas, os necessitados? Você deu comida a quem estava com fome? Você deu água a quem estava com sede? Você vestiu quem estava com frio? Então você não foi
um discípulo verdadeiro, você não manifestou o teu discipulado dentro do templo de pedra. Hoje, o Criador chama você que o adore em espírito e em verdade. Você que está fora do sistema, você não está desviado, você está apenas buscando o caminho verdadeiro e eu estou te apresentando o caminho, o amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo e ao teu Criador acima de todas as coisas. Amém? Queridos, até o próximo vídeo. Foi muito bom estar com os irmãos aqui novamente. Que a graça de Yahushua Hamashia seja sobre a tua vida, que as mãos benditas de Yahushua seja sobre a tua vida e te guie por todos os teus caminhos. Busque a presença do Criador, esteja com Ele, faça a vontade dEle e clame, peça para que Ele mostre a você o caminho que você deve seguir. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Fique na paz. Pastor, em uma das suas pregações você falou sobre desigrejados. Na sua opinião, o número de desigrejados vem aumentando porque a igreja não está preparada teologicamente, com foco na palavra, ou as pessoas não estão interessadas e comprometidas com a sua igreja local? Bom, eu acho que esse é um movimento que tem crescido cada vez mais no Brasil. São dezenas e centenas de milhares de desigrejados. E eu não os culpo. Eu vejo que a grande maioria está ferida, traumatizada com a igreja atual, que deixou de ser a igreja de Cristo, buscando seus interesses pessoais. Então muitos desses, tendo seus olhos abertos pela verdade das Escrituras, pela sã doutrina, pela teologia bíblica, que agora, através das mídias sociais, estão sendo espalhadas por todo o Brasil, ao ter seus olhos abertos, essas pessoas estão deixando esses centros, porque entendiam que estavam sendo enganadas. E na tentativa de procurar um lugar, ou uma igreja bíblica, um pastor fiel, que lhes ensine a sã doutrina, não encontrando, prefere ficar em casa. E eu também, se estivesse no lugar delas, eu preferiria ficar em casa do que estar em um ambiente que ensina heresias.